Bem-vindo ao canal Conhecendo o Cristianismo. Nesse primeiro ciclo de estudos, que terá 24 temas em 42 vídeos, estamos estudando as doutrinas básicas do cristianismo. Ainda estamos no primeiro tema, Deus, e hoje vamos ao terceiro estudo sobre Deus. O estudo de hoje, dentro da continuação do tema, e que eu quero tratar com muito temor, é uma outra imagem de Deus, algo mais complicado para esse mundo caído entender e que pode até te assustar, mas esteja atento. Por causa do compromisso com a duração de até 20 minutos, não vamos ler todas as referências bíblicas. Como você já sabe, dê um pause, leia, confira e retorne. Se você gostar dos nossos estudos reduzidos, deixe o seu like, pois isso ajuda o canal. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe com outras pessoas se desejar. Eu sou William Pereira, apenas um cristão. Vivemos em um mundo em que se diz em evolução humanista e cada dia mais relativizado e hedonista, que exige democracia e acusa e nomeia todos aqueles que não aprovam as suas ideias liberalizantes de preconceituosos. Primeiramente, quero conceituar o que é democracia e suas ideias e o que é preconceito, para depois relacioná-las com a pessoa de Deus. Segundo o site www.significados.com.br/democracia, democracia é o regime político em que a soberania é exercida pelo povo. Os cidadãos são os detentores do poder e confiam parte desse poder ao Estado para que possa organizar a sociedade. Então, de um modo geral, democracia é um sistema de governo, onde o que vale é a vontade do povo, que deve ser respeitada pelo detentor do poder. Guarde esses conceitos. Creio que uma pessoa que se diz ser democrata é aquela que entende que a sua liberdade de escolha em qualquer área da vida é soberana. Segundo o dicionário online Oxford Language, preconceito é qualquer opinião ou sentimento preconcebido, sem exame crítico ou sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apertada de uma experiência pessoal imposta pelo meio, intolerância. O preconceito é resultado do entendimento das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vista, que toma a si próprio seu modo de ser e de viver como padrão, desprezando qualquer outra ideia que ultrapasse aquilo que consideram como normal. Eu creio que todo preconceituoso é alguém que acredita tanto em uma determinada coisa, ideia ou princípio, que não aceita a imposição de novos conceitos que alterem essa crença inicial. Como eu disse, a sociedade, de modo geral, clama por liberdade, por democracia, para poder ser livre nas suas escolhas, para poder acreditar no que quiser e fazer o que puder e quiser. Normalmente, exigem democracia e liberdade para poderem atuar livremente e espalhar as suas mensagens e seus conceitos. Mas, quando não têm sucesso nisso, acusam os demais de preconceituosos por não aceitarem suas ideias inovadoras, que por eles deveriam ser implantadas à força. Veja o caso de países com regimes teocráticos ou regimes socialistas. Perseguem as igrejas cristãs e os próprios cristãos e qualquer outras crenças de outras fés e seus seguidores, mas desejam que seus fiéis, os fiéis de sua religião, ou correligionários partidários que vivem em outros países, seja na Europa ou nas Américas, tenham total liberdade de viverem os seus credos, mas negam em seus países esse direito a outras minorias religiosas, sejam elas quais forem. O fato é que a lei teocrática estabelece que apenas a religião deles é a verdadeira e o resto dos infiéis são dignos de morte. Já na visão socialista de que Deus é uma ilusão, o ideal é que deve-se suprimir o direito do povo em buscar essa ilusão. Exigem democracia e liberdade de mão única,
só para atender os seus interesses locais ou em outros países. Mas, ao dominar politicamente aquele país, tornando-o teocrático ou socialista, a liberdade de quem não professa a mesma fé ou crê nos mesmos conceitos está irremediavelmente perdida. E o que tem tudo isso a ver com Deus? Calma que eu chego lá. Então, nós cristãos nos vemos dentro de um paradoxo. Se por um lado temos conceitos espirituais bem definidos, como regras de fé e prática, por outro vemos uma sociedade que a cada dia se corrompe mais, defender e implementar novos conceitos que confrontam diretamente esses princípios. A sociedade alega estar evoluindo para se tornar ou para tornar esse mundo mais justo, mais equilibrado, onde todo mundo tem muitos direitos, mas nenhuma obrigação. Interessante é que essa evolução é sempre no sentido de desconstruir o padrão que Deus estabeleceu em sua palavra, a Bíblia, e aceitos há séculos. Também cabe dizer que alguns padrões morais defendidos por outras religiões também sofrem um ataque sistemático que envolve também alteração de padrões culturais. Então, se você, por exemplo, é contra o aborto, o amor sexual entre pessoas do mesmo sexo, a pedofilia, o ensino de liberdade de gênero, a liberação de drogas, etc., então você é um preconceituoso. E pouco ou nada importa se você apenas segue o padrão estabelecido pelo Eterno, ou pelos padrões de outras religiões que também podem ser contrárias às práticas citadas. Mas os que te acusam, ao não concordarem com a sua fé e seus princípios, não são preconceituosos. Mas quem deu autorização para alterar o que já estava posto? A democracia. Ou melhor, os eleitos pela democracia, ainda que esses eleitos alterem coisas que a maioria que os elegeu não desejava, mas que foi feito para atender a alguma minoria que em suas mentes se sente perseguida. Assim, passamos a ter no mundo inteiro a ditadura das minorias, onde os desejos e vontades de poucos prevalecem sobre os interesses da maioria, que tem os seus direitos sufocados para não sufocar as minorias. Mais interessante é que essas ditaduras das minorias não se manifestam em países teocráticos islâmicos, por exemplo, porque lá o pau quebra, o que não ocorre no mundo ocidental, onde Deus não tem mais nenhuma importância e o temor a Deus faz parte de um passado distante. Você conhece alguém que seja totalmente antidemocrático e, portanto, autoritário e muito preconceituoso? Eu conheço. E com todo o respeito vou falar o nome dele para que você também o conheça. Chama-se Deus. E tem também diversos outros nomes como Jeová, Yahvé, Elohim, El Shaddai e outros nomes. Deus é, além de tudo o que já estudamos, antidemocrático, autoritário e preconceituoso. Mas calma, vamos ver qual o contexto e significados de cada um desses adjetivos que certamente não gostamos. O que é ser antidemocrático? Como o substantivo já define, é alguém que não aceita reivindicações de escolhas que não estão de acordo com a sua própria natureza e não divide o seu governo com ninguém. Esse é Deus. Ele não aceita que suas criaturas façam reivindicações que ofendem a sua vontade soberana ou a sua santidade. Não aceita que os princípios que estabeleceu para o homem, baseados em sua santidade, sejam alterados só porque alguém quer, ou porque acha que os conceitos estão atrasados e precisam se atualizar ou mudar, porque o mundo mudou. É verdade, o mundo mudou mesmo, e mudou tanto que hoje jaz no maligno. 1 João 5,19. Lembre-se que o último democrata que apareceu no céu foi expulso de lá junto com 1/3 dos outros democratas, seus correligionários, que acompanharam o chefe da rebelião. Deixe-me fazer uma ilação. Fico imaginando que quando a rebelião por democracia aconteceu no céu, já que o diabo queria ser igual a Deus,
e não estava satisfeito com a autoridade e domínio de Deus, além de não ter gostado de Deus ter criado um ser à imagem e semelhança dele. Eles não esperavam que algo de muito ruim pudesse acontecer. Devem ter achado que iriam sair da glória de Deus e continuar do jeito que eram, com o esplendor que certamente tinham. Deu ruim, muito ruim, e foram transformados em demônios. O fato que você precisa saber é que no céu não existe democracia. Deus reina e reinará eternamente absoluto. Se você quer ir para um lugar cheio de democracia, o seu lugar desejado não é o céu. Acredita-se nesse mundo caído que a consequência de alguém que é antidemocrático é ser autoritário. Confundem exercício da autoridade com ditadura. Entenda que esse conceito de Deus ser autoritário não é no sentido de ser um ditador e obrigar alguém a segui-lo ou mesmo a obedecê-lo, mesmo contra a sua própria vontade. É no sentido de exercer a autoridade com base nos princípios estabelecidos e que estão definidos e são imutáveis, pois foram definidos conforme a própria vontade de Deus sobre todas as coisas. É usar da autoridade para definir os limites da ação do homem sobre as coisas criadas e que alcançam também os relacionamentos e os comportamentos sociais. Mas a autoridade dele é exclusiva dele. A permitida opção do homem com repercussões espirituais eternas é dada, já que Deus não é um ditador, e implica na escolha pessoal e intransferível de você seguir ou não esses princípios, com total liberdade de escolha. Se Deus fosse um ditador, você não teria escolha alguma a fazer, e seria um ser autômato e sem vontade própria. O fato de Deus ser preconceituoso deriva de que, por ter definido os conceitos prévios do certo e errado, do bom e do mal, do aceitável, do não aceitável, do santo e do impuro em relação à sua santidade, ele não aceita nenhuma inversão desses valores postos desde a eternidade. Então, seus juízos estão preconcebidos no que ele definiu e, por causa disso, se torna, no linguajar humano, preconceituoso em relação ao pecado, ou seja, a todas as coisas contrárias ao que de antemão determinou como aceitáveis diante da sua santidade. Esse preconceito é o resultado de quem se prende às ideias pré-definidas e não as altera ao longo do tempo, porque Deus é imutável. Suas ideias foram formadas antecipadamente antes da humanidade existir, e não importa se a sociedade ou as pessoas querem alterar os seus princípios por não estarem aderentes à sua forma de pensar, de querer ou de fazer as coisas. E se você quer saber, Deus não está nem aí para o que você possa pensar dele. Eu e você é que mudamos de opinião. Deus não. Então, aceita que dói menos. Mas, diferentemente do conceito humano, não se trata de não ter fundamento crítico ou lógico para discriminar as pessoas. O fundamento é a sua santidade, e só o veremos face a face se nos tornarmos santos, e não faremos à custa de negar e desobedecer os princípios que ele estabeleceu. O preconceito de Deus é tanto em relação ao pecador e também em relação ao pecado. Mas o que é abominável não são as pessoas que cometem pecado, mas os pecados cometidos. Costuma-se dizer por aí que Deus ama os pecadores, mas odeia o pecado, pois esse ofende a sua santidade. Isso não é verdade. O fato é que todos os homens estão sob a ira de Deus. Mas é aí que entra em cena o amor misericordioso de Deus, com o propósito de resgatar e passar a amar aqueles que se arrependem. O problema do pecado é que ele se manifesta na vida de alguém, quando se materializa nas escolhas, nos atos, nas palavras, nos pensamentos e nas omissões. Deus olha cada ser humano por meio de uma lente chamada Jesus Cristo, o amor materializado pelo Pai,
e não mais pelo prisma multicolorido do pecado. É essa lente que vai mostrar ao Pai quem já teve os seus pecados lavados e quem ainda não os tem. Assim, quando alguém se arrepende e deixa de viver uma vida de pecados e aceita a graça do perdão em Jesus Cristo, essa pessoa se torna um filho adotado, perdoado e livre da ira de Deus. Portanto, se você é daqueles que acreditam que Deus, mesmo sendo amor, compaixão, misericórdia e todos os outros atributos mencionados no vídeo anterior, e ainda assim é antidemocrático, autoritário e preconceituoso dentro do que já definimos, bem-vindo ao time dos santos. Qualquer um pode ser taxado de preconceituoso só porque concorda plenamente com os princípios de Deus e por isso não aceita a evolução da sociedade, que segue para a deteriorização moral a passos largos e para o caos do que para uma evolução. Estamos caminhando para o fim dos tempos e essa sociedade corrupta, que libera criminosos condenados, que pune ou repreende o pai ou a mãe por disciplinar os seus filhos, que não condena à pena de morte os bandidos cruéis, mas aceita e defende a morte de fetos inocentes que não podem se defender, está corrompida e está com seus minutos contados no relógio de Deus. E falta muito pouco para meia-noite. A volta de Jesus está muito mais iminente hoje do que ontem. E a cada dia nos aproximamos ainda mais do final, que na verdade será um novo início, no qual todos os princípios de Deus voltarão a todo vapor. Como dito, por aceitar a imposição de minorias que rejeitam os princípios de Deus, só para poderem exercer os seus direitos e praticarem livremente diversos pecados, a sociedade atual caminha para a destruição. E desde quando o homem precisa de direitos para praticar o pecado? Abrir mão dos princípios de Deus só para ficar dentro do politicamente correto é negar a fé e aceitar um destino terrível. Querem dar total liberdade às minorias? Que deem. Mas não é correto a imposição de restrições ou obrigações à maioria em relação às minorias. Todos devem ter os mesmos direitos e liberdade, desde que não violente as do outro. Direito de acreditar ou não em uma causa, direito de se manifestar a favor ou contra uma causa, direito de opinar a favor ou contra uma causa, qualquer que seja ela. O problema é que quem quer mudar os princípios de Deus, impondo novos padrões de conduta social, quer te obrigar a fazer o mesmo. Quer que você mude os seus princípios, sejam eles cristãos ou de outra religião, para te fazer engolir, goela abaixo, a vontade deles. Pois os novos princípios é que são politicamente corretos, conforme acreditam. Só que Deus não é politicamente correto, e ao observar a Bíblia para comparar os padrões de Deus com os padrões do mundo, mostra isso claramente. É certo que nenhuma discordância dessa ou daquela minoria ou maioria deva ser alvo de qualquer tipo de violência, seja física ou emocional. Cristo pregou o amor e não a guerra. Seria muito simples a convivência respeitosa entre quem quer ter a liberdade de alterar a palavra de Deus e quem não quer. Afinal, cada um pode acreditar ou não nas consequências eternas dos seus atos e das suas escolhas. A tolerância deve ser a regra e não a exceção. Eu devo respeitar aquele colega do trabalho, da escola, da vizinhança ou de qualquer lugar que eu frequente, que seja, por exemplo, um gay ou alguém que professe outra religião. Eu não preciso concordar com os valores dele. São pessoas iguais a mim e a você, nem piores e nem melhores, e com os mesmos direitos de fazerem as escolhas que entendem serem corretas para as suas vidas. Tem que haver o convívio respeitoso de ambas as partes, sem brigas, sem discussões, sem ofensas, sem agressões físicas ou emocionais. Isso é amar ao próximo como Jesus determinou
em Mateus 22, 37 a 39. Eu tenho e devo respeitá-lo como pessoa, pois nisso se revela o amor de Deus e na minha obediência ao mandamento de Cristo, da mesma forma que espero que ele respeite a minha opção heterossexual ou a minha crença. Mas se ele porventura não fizer, o problema não é meu. Como não nos cabe julgar a ninguém, pois quem julga é Deus, posso e devo conviver com todos os tipos de pecadores, até porque também sou um pecador e devo amá-los no amor de Deus, conforme Romanos 13, 10. Ficamos por aqui. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se desejar deixar o seu like e se inscrever no canal, fique à vontade. Ative o sininho das notificações caso queira ver os novos vídeos assim que eles forem lançados. Um abraço. Nos vemos no próximo e último estudo sobre o tema Deus, com a grandeza de Deus. Deus abençoe a sua vida.